Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Abraão Rodrigues, eu sou psicólogo e este vídeo é para falar um pouco sobre um conceito muito importante do teórico russo Lev Vygotsky. Trata-se do conceito de zona de desenvolvimento proximal ou zona de desenvolvimento iminente. É um conceito-chave da teoria desse psicólogo e que trouxe grandes contribuições para os processos de ensino-aprendizagem. Então, para falar deles, eu vou compartilhar aqui minha tela, tentar apresentar aqui um breve esquema que eu acho que nos ajuda a compreender esse construto teórico, né? Primeiro, antes de começar a falar da zona propriamente dita, eu gostaria só de reforçar que quando Vygotsky propõe eh, essa noção, ele está interessado em, vamos dizer assim, em provar que a aprendizagem, aprendizagem de conhecimentos, teria a potencialidade de ativar processos de desenvolvimento que estivessem em maturação, em processo embrionário, né? Então, em tese, ele estava querendo demonstrar que haveria relação direta entre aprendizagem e desenvolvimento. E ele parte exatamente da ideia de que haveria em cada pessoa dois níveis de desenvolvimento. Um nível de desenvolvimento que se mostra nas ações que o indivíduo faz sozinho, que ele chamou então de nível de desenvolvimento real, seria toda ação, toda conduta, toda resposta que o sujeito conseguiria fazer sozinho, diante de um desafio, diante de uma situação problema, é, diante da exploração do mundo, né, do ambiente, ele apresentaria ações é, que ele consegue realizar de modo a não sentir dificuldade e sem necessariamente precisar de uma intermediação, né? Sem alguém ali para poder conduzi-lo, né? Mas haveria também, para Vygotsky, um outro nível, que ele chamou de nível de desenvolvimento potencial, que seria aquilo que o sujeito já teria condições de realizar, mas que não consegue ainda fazê-lo sozinho. Ou seja, é tudo aquilo que o sujeito pode fazer, mas que ainda necessita da intermediação, ou seja, da ação aqui de mediadores. Esses mediadores, quando Vygotsky faz a proposição, ele diz que seriam adultos, pessoas que estão responsáveis por processos de instrução, ou seja, os pais, no caso da criança, né, e os professores, que de alguma forma poderiam fornecer na interação com esse sujeito, seja recursos simbólicos, né, ou mesmo instrumentos que pudessem orientar ou ajudar a pessoa a realizar uma determinada atividade que sozinha ela ainda não conseguiria. Então, o espaço existente entre aquilo que o sujeito faz sozinho e aquilo que o sujeito só faz com auxílio de alguém
foi o que Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal. Então, haveria, né, uma distância, um espaço entre o que se consegue fazer e aquilo que se consegue fazer sem contribuição de mediação e aquilo que o sujeito só consegue fazer com mediação. Esse espaço ele chamou de zona de desenvolvimento potencial e disse que, olha, a aprendizagem atua aqui, atua exatamente criando essas zonas e atuando sobre elas pela, pelo fornecimento de instrumentos e de signos, né, que forneçam é, auxílio necessário para que a criança avance, né, e possa maturar aquilo que ainda está em estado de embrionário. Então, é como se aqui algumas habilidades não aparecessem, né? A gente teria habilidades que não aparecem porque está em estado embrionário. Ou seja, teria aqui um embrião de uma habilidade, né, de uma competência do desenvolvimento, mas que não teria capacidade de aparecer porque não houve ainda a atuação de nenhum tipo de mediador. Então, para tentar exemplificar isso, tornar de alguma forma mais compreensível, eu trouxe aqui um exemplo, né, para a gente tentar vê-lo na prática. Então, Marcelo demonstrava conhecer muito bem a pontuação a partir da leitura de textos, especialmente narrativas. Mas sempre que produzia um texto, ou seja, na hora de escrever um texto, ele não sabia muito bem quando deveria utilizar o ponto de continuação e a vírgula, que ele já havia, né, de alguma forma, se familiarizado, inclusive pelo próprio processo de leitura, né? Além de não saber muito bem por que e como usar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, né? Além da dificuldade com o ponto de continuação e com a vírgula, não saber muito bem a utilidade e como fazer na escrita, como utilizar na escrita o ponto e vírgula, né? Que é um outro sinal de pontuação. Até então, ele conseguia, portanto, ler bem e escrever de forma razoável. No entanto, sempre que o professor colocava um colega que já havia, né, botou um que aqui, que já havia aprendido o assunto, o menino avançava na escrita. Então, o professor percebeu ali que, ao colocar o trabalho, o menino, para produzir o texto junto de um colega que já dominava, né, melhor a pontuação na escrita, ele percebia que então Marcelo avançava, né? Que cada vez mais, aos pouquinhos, ele ia desenvolvendo melhor essas competências. Que exatamente isso a gente vai ver que entra no conceito de ZDP, porque para Vygotsky é a ajuda de pessoas que já avançaram, já apresentam, né, uma certa competência que podem ser mediadores para aqueles que ainda não o conseguiram. Então, o que é que ele percebeu, né, o professor? Que o tutor, esse aluno, né, que já dominava a escrita, perguntava: você já encerrou parte da ideia e vai começar uma outra? Né? Agora tente ler em voz alta o texto. Agora tente ler em voz alta. Ao fazê-lo, o texto faz sentido, né? Então, com essas dicas mediadoras, o aluno fazia mais do que quando tentava sozinho. Eu acho que esse exemplo traz essa ilustração, esse exemplo ilustra bem. Então, se a gente fosse tentar pensar aqui, o nível de desenvolvimento real, para a gente pensar a zona, compreende exatamente o domínio da pontuação
na leitura. Então, ele já compreende alguma coisa de pontuação, porque ele lê bem. Então, ele respeita as pausas que a vírgula dá, assim como as pausas maiores que o ponto de continuação dá. É, e talvez até, mesmo não dominando ainda o próprio conceito de ponto e vírgula, a presença do ponto e vírgula não causa ainda o estranhamento, para dizer assim, que ele para o texto quando se depara com esse sinal novo. Então, não é um sinal novo, tem algo ali já de um conhecimento em relação à pontuação, mas que só está ainda, que só aparece de forma espontânea, que eu digo, não que nasceu de forma inata, mas que só está presente de alguma maneira na leitura, né? Que surge sem auxílio de alguém na leitura. Quando, né, a gente tem um tutor que faz perguntas orientadoras, né, ou guias. Então, quando ele pergunta, quando ele diz, lê em voz alta, né, ele tá dizendo que instruindo a criança que, de repente, se ela lê em voz alta, ela pega o sentido do texto e aí consegue ver que pontuação utilizar na escrita. Ou quando ele diz, né, é, para observar as pausas, né? As pausas são as pausas na hora de escrever o texto. Então, todas essas perguntas que ele faz à criança são mediadores. E o avanço, né, quando ele usa a pontuação correta na escrita, nós temos o nível de desenvolvimento potencial que já estava aqui de alguma forma, a capacidade de usar a pontuação na escrita, mas que não apareceu sem que houvesse, né, a ajuda de um tutor. Então, esse espaço entre usar a pontuação na leitura e usar a pontuação correta na escrita que é a ZDP. E os mediadores atuaram exatamente nessa zona, fazendo com que agora a criança use a escrita, os pontos na escrita. E aí agora uma nova zona se constrói, tem que ver quais seriam, vamos dizer assim, ainda as habilidades que ele não consegue fazer sozinho e que precisaria novamente, né, de mediadores. Então, a ZDP é basicamente isso. Eu espero que tenha ajudado e que meus alunos consigam ter compreendido agora, né? Até a próxima.